E aí pessoal, tudo bem? Se inscreva no canal antes de tudo. E não sei se vocês se lembram, eu fiz um vídeo aqui sobre as eleições de 2018, em que eu analisei todos os cenários possíveis e cravei que a Marina Silva era uma possível candidata forte. Acontece que muita coisa mudou, eu também percebi outras coisas, e eu mudo um pouco o que eu previ naquele vídeo, sem descartar nada que eu falei lá, concordo com tudo que eu falei lá, mas acrescentando algumas coisas. Primeiro, com relação a Marina Silva, a falta de protagonismo que ela está tendo agora, nesse momento político conturbado, já nos últimos 2 anos, com o impeachment, e mesmo depois do impeachment, sem ser crítica ou sem ser favorável ao governo Temer, dificulta muito uma candidatura dela em 2018. Ela está preferindo ficar calada do que falar besteira, mas ao mesmo tempo que ela prefere ficar calada, ela não ganha a confiança da população, que percebe que ela não se manifesta sobre nada, que ela está sumida e só aparece em época de eleições. As pessoas percebem isso. Então, eu acho a chance dela se eleger muito pequena por causa disso. Porque ela, ao arriscar não falar nada, ela crava que ela não vai ser candidata. Se ela arriscasse falar alguma coisa, ela podia falar besteira ou falar coisas que agradam a população. E aí, 50% de chance de ser candidata, 50% não. Bom, aparentemente, coloco agora a Marina um pouco mais pra fora do jogo. Não como candidata, não duvido que ela seja candidata, mas como uma pessoa com real possibilidade de ganhar. Outra coisa que mudou é que eu falei sobre o Roberto Justus, que teria uma chance boa. Bom, ele já descartou a possibilidade de ser candidato a presidente, tiramos o Roberto Justus do jogo. Todos os outros candidatos que eu falei, como Lula, Bolsonaro e tudo mais, eu cravei que eu acho que eles não têm capacidade de ganhar em 2018. Antes de você me criticar qualquer coisa, assista o vídeo, eu vou colocar o link aqui na descrição, outro vídeo que eu explico direitinho por que isso. Bom, a questão é a seguinte. Tem outros dois nomes, um que eu já descartei no último vídeo, José Serra. Descartei por motivos óbvios, por causa da Lava Jato, porque ele está enfraquecido perto da população, ele tem a fama de largar tudo que ele começa, então descarto José Serra. E aí entra um nome que eu acho difícil de você descartar, que é o nome do presidente, do ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central do Lula, Henrique Meirelles. Bom, o Henrique Meirelles, ele sempre demonstrou que quer muito ser presidente da República. Ele nunca escondeu isso de ninguém, ele tem vontade real de ser presidente, ele tem essa ambição de ser presidente da República. Eu mostrei já pra vocês aqui um livro do Rodrigo de Almeida chamado A Sombra do Poder, em que ele fala sobre os bastidores da crise que derrubou a Dilma. E ele era secretário de comunicação da presidência. E ele fez um livro muito interessante, muito sensato. E ele comenta que a Dilma nunca gostou do Henrique Meirelles, porque quando ele soube que ela estava com câncer, um pouco antes das eleições de 2014, desculpa, 2010, o Henrique Meirelles falou com o Lula, ó, se ela não conseguir se tratar, eu tô aí com saúde disposto a ser um novo candidato. Por isso que a Dilma sempre guardou muitas mágoas do Henrique Meirelles. Bom, isso já dá uma noção de como ele tem vontade de ser candidato a presidente. A Dilma até comentou que ele não é solidário nem no câncer. Bom, aí a questão é a seguinte. Pra você ser candidato, você precisa o quê? Ter vontade de ser candidato, uma vontade forte, a ponto de passar por cima de várias coisas. Você precisa ter apoio popular. E você precisa ter um partido e um partido que seja disposto a te lançar. E também um conjunto de partidos que estão dispostos a te apoiar. Um apoio grande o suficiente para conseguir tempo de TV e tudo isso que infelizmente existe. Bom, vamos pro número 1, apoio da população. Você gostando do governo Temer ou não, eu já falo que não gosto, já critiquei várias vezes aqui. O Henrique Meirelles, como ministro da Fazenda, está conseguindo aos poucos, sim, recuperar a economia. A inflação caiu. A custo do quê? Essa é a questão, né? A custo do quê? A inflação caiu, o desemprego tende a cair e o crescimento do país tende a voltar até 2018. Porque o Henrique Meirelles está tendo êxito no plano de economia dele. A questão que eu falei do custo do quê é que nada é flores. Ele está aprovando uma série de projetos, como reforma da Previdência, que tem vários problemas diante a população. Está tirando vários direitos de várias pessoas. A economia está melhorando, tá ok, mas ao mesmo tempo você tem esse outro lado. Bom, a questão é a seguinte. Quando a economia tá boa, o governo tende a ter aprovação alta. Isso é muito difícil de não se confirmar. O FHC no final do mandato estava com economia ruim. O Lula chega com tudo, consegue se eleger com facilidade em 2002. Teve muita facilidade de se eleger em 2002. Economia mal, governo Dilma, ela caiu. Economia mal no governo Collor, ele caiu. Economia boa no final do governo Itamar, o ministro da Fazenda dele, Fernando Henrique, foi candidato a presidente e ganhou com facilidade.
Isso sempre se reflete, é só vocês acompanharem. A economia mexe muito com a sensação que a população tem com relação ao governo. A economia, como eu disse, tende a ficar boa até 2018. Isso é praticamente inegável. Você pode odiar o Henrique Meirelles e o governo Temer, obviamente, porque a que custo eles estão melhorando a economia? Eles podiam melhorar de outro jeito. Você pode fazer essas críticas, mas a economia vai ficar boa. Ou seja, a aprovação do governo Temer, infelizmente, na minha opinião, que é um governo corrupto, na minha opinião, tende a subir. E a aprovação do ministro da Fazenda tende a subir mais ainda. E o Meirelles, ele está conseguindo capitalizar todo esse crescimento da economia. Ele está conseguindo passar pro nome dele esse crescimento. Então, ele sendo visto como o cara que salvou a economia do Brasil, ele tende a ganhar um apoio popular bom. Apesar da reforma da Previdência, apesar da PEC 241, a PEC 55 no Senado, que é a PEC do corte de gastos. Apesar disso, que não são medidas que têm aprovação geral da população, ele tende a capitalizar uma melhora na economia. Capitalizando essa melhora na economia, ele tende a virar, a ter uma aprovação boa, porque isso acaba passando por cima do resto. No geral é assim que acontece, não estou dizendo que eu aprovo, eu não aprovo esse caso, mas é assim que acontece. Bom, então o número 1, ele apoio da população. Número 2, que é o apoio de algum partido, ele é do PSD. Ele tem apoio do partido dele. O Temer vê ele como um possível candidato. O Temer vê o Henrique e vê o Serra como possíveis candidatos. O Serra eu já descartei por causa do apoio popular. Então, o Temer aprova o Henrique Meirelles. Aí entra o fator número 3. O fator número 3, que é o do apoio de outros partidos. O Henrique Meirelles, ele é uma pessoa que aprendeu muito sobre política. No governo Lula, em todos os governos que ele participou, ele foi aprendendo muito sobre política. E ele sabe articular partidos e tudo mais. Ele sabe como distribuir cargos, ele tem essa noção. E ele não vai ter, provavelmente, dificuldade de angariar apoio o suficiente para ser candidato a presidente. Outro fator que é bom lembrar também é que o governo Temer tá na berlinda. Por quê? Por causa da Lava Jato, por causa da delação do Odebrecht, que tá prestes a ter sigilo quebrado e tudo mais. Então, com uma possível queda do governo Temer, o Henrique Meirelles sai do jogo? Eu acredito que não, porque o Henrique Meirelles, apesar de tudo, ele não tem citação na Lava Jato. E até porque ele não tava no governo Dilma. Ele tava no governo Lula, mas numa época anterior à Lava Jato. E ele estava muito restrito à área da economia, ele não entrou muito na área de doação partidária, de filiação partidária, ele fica... Na política ele sempre foi muito mais discreto. Bom, então eu acho que ele não se ferra com a Lava Jato, mesmo se o Temer se ferrar e se o Temer cair. Então eu acho que se o Temer cair, pode até ser um fator bom para ele, porque vai capitalizar ainda mais no Henrique Meirelles a melhora da economia. As pessoas vão começar a ver o Henrique Meirelles e o governo Temer como coisas separadas. Eu acho isso muito possível. E aí você pegou todos os fatores... O Henrique Meirelles tem para virar o candidato a presidente. Não tô dizendo para ganhar, mas para virar candidato a presidente. Tem o apoio popular, tem o apoio do partido, tem o apoio de outros partidos e tem interesse próprio, não precisa nem explicar, para virar presidente da República. Então, como candidato, eu arrisco dizer que eu garanto ele. Independente do governo Temer. Se o governo Temer não cair, com certeza. Se o governo Temer cair, eu ainda acho que é muito possível, porque ele pode não pegar esse lado do governo Temer, ele pode não passar para a população a sensação de que ele faz parte desse lado corrupto do governo Temer, ele pode criar um negócio assim, eu não duvido que ele faça isso, até porque ele já se demonstrou ser um homem que circula em vários lugares, ele se dá bem com o PSDB não era totalmente contra o ministro da Dilma de Economia, ele se dava bem com o Lula, se dá bem com o Temer. Bom, então eu cravo ele como candidato e vamos voltar à questão que eu tratei muito no último vídeo, que é ele tem capacidade de ganhar, caso ele vire candidato a presidente? Eu acho que sim. Eu não gosto do Henrique Meirelles por vários motivos. Não estou nem tratando aqui da questão econômica muito restrita, como personalidade. Isso importa para um candidato a presidente da República. Mas eu acho que ele vai ser um candidato forte em 2018. Como se o Lula for candidato mesmo vai ser, pelo lado da esquerda, ou talvez o Ciro Gomes também. Como o Bolsonaro talvez seja num nível mais mediano, eu já falei aqui porque eu acho que ele não tem capacidade de ganhar. No último vídeo, assista. Então, eu acho que sim, Meirelles é um muito provável candidato em 2018 e ainda mais ele tem chances reais em 2018. Ele é um nome
muito visado, ele é visto pelo PMDB como uma saída, ele é visto por todos como uma saída para 2018. E mais, ele não é nenhum pesadelo para o PT. Eu não duvido, ele não acho que não teria problemas, inclusive, tentar angariar um apoio do PT depois de se eleger. Não sei, vamos acompanhar a situação. Mas o que se trata isso é o seguinte: Henrique Meirelles, provável candidato e candidato forte em 2018. Bom, então é isso, galera. Se inscreva no canal se você gostou do vídeo. Qualquer crítica, dúvida ou sugestão é só vocês comentarem. Compartilhe se você gostou, dá um gostei no vídeo. E é isso, um abraço, se inscreva no canal e até mais.